Olá, meus alunos, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao início do nosso segundo bimestre do segundo semestre de 2020. Vamos iniciar então a nossa disciplina nesse bimestre, terminando nossos trabalhos aí, né, no ano de 2020 já, preparando vocês aí para o ano que vem, o último ano de vocês. A nossa disciplina Contabilidade do Agronegócio, primeiro bimestre do segundo semestre, nós trabalhamos a pecuária, contabilidade da pecuária. Nós vamos continuar no segundo bimestre agora do, do segundo semestre com o tema contabilidade da pecuária, tá? Então nós vamos ver mais algumas coisas aí da pecuária e terminar o nosso semestre, tá bom? Hoje a nossa aula será sobre superveniência ativa e insubsistência ativa. Um pouquinho da teoria da contabilidade para vocês, trazendo essa teoria da superveniência e da insubsistência para o ramo da contabilidade do agronegócio para as empresas rurais, certo? Então, as nossas referências no nosso material de sempre: pecuária, superveniência e insubsistência. Antes de explicar o que é subsistência e insubsistência, superveniência e insubsistência, eu trouxe para vocês aqui, bom, nós vamos trabalhar com o material, com o livro do professor Marion e do professor Crepaldi, tá? Ambos de contabilidade, a parte lá que trata da contabilidade da pecuária. Eu vou tratar com vocês esses dois autores, tá? Antes de iniciar o que seria aí a superveniência e a insubsistência, também quero deixar para vocês algumas questões lá no nosso ambiente virtual de estudos, para vocês responderem até a nossa próxima aula, tá bom? Então, as 5 questõezinhas lá referente a esse material de hoje é essa nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Alterações no resultado da agropecuária. O patrimônio das entidades agropecuárias passam por constantes modificações motivadas pelas decisões tomadas por sua administração ou mesmo por acontecimentos imprevisíveis fora do controle da administração, mas que têm reflexos sobre o patrimônio. Quando a administração decide comprar uma ordenheira mecânica, por exemplo, está claro que essa decisão terá repercussão sobre o patrimônio. Nós vamos comprar a ordenheira, a ordenhadeira mecânica. Então nós vamos ter lá um lançamento. Essa ordenhadeira vai ser um imobilizado. Então nós vamos ter um lançamento imobilizado a banco ou a fornecedora a pagar. Basicamente é isso que vai acontecer aí, um fato modificativo, um fato permutativo, perdão, no nosso patrimônio. E quando ocorrem nascimentos e mortes, esses eventos também têm reflexos sobre o patrimônio, apesar de não terem sido consentidos ou autorizados pela administração. Sobre as mortes aqui de animais, de semoventes, nós podemos aqui até fazer uma analogia numa empresa comercial, por exemplo, com um veículo que sofreu um acidente, não tinha seguro, tal, deu perda total. Esse veículo tem que ser baixado do ativo, e não vamos conseguir vender ele nem por R$ 1, ou esse veículo foi roubado e não tinha seguro, então nós vamos dar baixa e vai entrar como uma despesa na nossa demonstração do resultado, certo? Como uma perda, porque foi uma baixa do nosso ativo. Isso vai entrar como uma perda e diminui o nosso resultado daquele exercício. Da mesma forma, com os animais aqui, nós estamos tratando com os ativos biológicos. Esses animais, quando eles morrem, nós precisamos dar baixa no nosso ativo, contrapartida uma despesa lá na nossa DRE. Mas também quando nascem, aí é uma particularidade, até, quando esses ativos biológicos nascem, como que nós vamos fazer esses lançamentos? Porque se nasceu um bezerro, esse bezerro passa a ser um ativo, passa a ser um ativo biológico, então ele vai precisar ser registrado. Como que ele vai ser registrado? A custo ou como ele vai ser reconhecido e mensurado? A custo ou a valor justo? Então nós vamos ver aí, hoje não, mas na próxima aula, tá? Então, basicamente é isso. Quando você compra uma ordenhadeira mecânica, você dá baixa lá no banco ou fica um fornecedor a pagar contra esse imobilizado. E quando nasce um bezerro?
Então, nós vamos ter que lançar esse bezerro no ativo e vamos ter que reconhecer uma receita já, tá? Nesse exercício do nascimento. Isso é basicamente o que nós vamos ver. Então, a teoria da contabilidade. Ela traz superveniência e insubsistência. Superveniência é algo que passa a existir. Superveniente. Passou a existir. É algo que ocorre após outro evento, algo inesperado. Aqui, basicamente, são conceitos de dicionário. Tá? Insubsistência, algo que não subsiste, não perdura, não continua. Também aí mais referências de dicionário para vocês, o que significa a palavra. Superveniência é algo posterior, é algo que passa a existir. Insubsistência é algo que deixa de existir. Tá? Isso na teoria da contabilidade, provavelmente vocês devem ter visto. Então eu trouxe esses dois termos para nós agora entendermos o que é a superveniência ativa e a insubsistência ativa. Já vou deixar de antemão aqui que esse é um tema um pouco complexo no que diz respeito a outras áreas aí da contabilidade, como por exemplo de concursos públicos. Tem alguma diferença na parte da insubsistência ativa e passiva? Tem alguma divergência de pensamento? Mas é isso, eu já estou dizendo assim porque vocês podem ver em algum outro lugar esse termo diferente do que eu vou explicar, mas o que eu quero dizer é que eu vou explicar conforme está no nosso livro, referência, nos dois livros, por sinal, que nós utilizamos da nossa ementa, do nosso curso, nós utilizamos no nosso ano, tá bom? Então, foquem nisso aqui que eu vou passar para vocês. Superveniência ativa, nós vimos anteriormente que é algo que passa a existir. Se é algo que passa a existir, então nós temos aqui uma receita, certo? O nascimento de um bezerro é uma superveniência ativa. Superveniência, algo que passa a existir no ativo, certo? Algo que passa a existir ativo, certo? Insubsistência ativa, algo que deixa de existir no ativo, tá bom? Então, superveniência, algo que passa a existir ativo, e insubsistência é algo que deixa de existir ativo. Então, nós podemos dar o exemplo de nascimento de um bezerro na superveniência ativa e em subsistência ativa a morte de um bezerro, que vai ser uma despesa e ao nascimento uma receita. Tá bom? E também, esses fatos são fatos contábeis modificativos, certo? Nasceu um bezerro, aconteceu um fato contábil modificativo, aumentou meu patrimônio, aumentou meu ativo. Morreu um bezerro, aconteceu um fato contábil modificativo diminutivo, diminuiu o meu ativo, certo? Então, superveniência e insubsistência são fatos contábeis modificativos. Superveniências ativas e insubsistências ativas são formas de variação patrimonial. Então, nós estávamos vendo aqui, lá no início, sobre a contabilidade agrícola, em que uma árvore ela vai crescendo e ela vai ganhando valor econômico. E exercício após exercício, esse valor econômico vai na nossa DRE como uma receita, aumentando o nosso lucro, certo? Mas também, por isso, quando nasce um bezerro, também é uma receita, tá bom? Isso é uma forma diferente de receita, mas quando nasce um bezerro, nós precisamos reconhecer esse bezerro como um ativo da entidade, tá? Então, as superveniências ativas são os acréscimos ganhos em relação ao ativo da empresa rural. Esses acréscimos ocorrem com o nascimento de animais e ganhos que ocorrem com o crescimento natural do gado, são as variações patrimoniais positivas. As insubsistências ativas significam reduções no ativo da empresa, decorrentes de perdas, fatos fortuitos, anormais e imprevistos. É o caso de morte, desaparecimento de animal do rebanho,
como eu citei o exemplo, uma analogia de o furto de um veículo que não tinha seguro. Então, isso são variações patrimoniais negativas, ou fatos, lá como eu disse, patrimoniais, modificativos, diminutivos, e as superveniências ativas, fatos patrimoniais, modificativos, aumentativos. Certinho? Superveniências ativas significam acréscimos, ganhos em relação ao ativo da empresa. São os acréscimos que ocorrem em virtude de nascimentos de animais e ganhos que ocorrem do crescimento natural do gado. São as variações patrimoniais positivas relativas aos ativos biológicos. Eu disse para vocês, nós estamos utilizando as duas referências aqui, tá? Do professor Marion e do professor Crepaldi. Notem que eles se coadunam aqui no pensamento, tá? Insubsistências ativas significam reduções do ativo da empresa causadas por perdas, e é o caso típico de mortes, desaparecimento de animais. São as variações patrimoniais negativas, ou seja, as diminuições reais dos ativos biológicos. Ainda estamos tratando de ativos biológicos. Lembra lá, ativo biológico é uma planta ou um animal que tem vida, tá bom? E, em se tratando da insubsistência ativa, ela é considerada uma perda, mas ela é uma conta de despesa. Por isso, nós vamos reconhecer lá na nossa DRE como despesa, ela diminui o resultado do exercício. Nós vamos até ver num exemplinho que eu trouxe no final. Tá? Por que ela é considerada uma perda? Porque a perda é um gasto não intencional decorrente de fatores externos, fortuitos ou da atividade produtiva normal da empresa rural. Tá bom? No primeiro caso, quando não é intencional, as perdas são consideradas da mesma natureza que as despesas e são jogadas diretamente contra o resultado do período. No segundo caso, até eu não trouxe aqui, eu preciso apagar, vou apagar isso aqui do materialzinho de vocês, tá? Que é um gasto não intencional, então a perda é um gasto não intencional. Eu não tinha a intenção daquele bezerro morrer, obviamente. Então, é considerada uma perda, em se tratando aqui de classificação doutrinária sobre lá os gastos, as despesas, as perdas. Nós já vimos no nosso bimestre passado, tá? Então, a insubsistência ativa é considerada uma perda, tá bom? Porque ocorreu um fato em que existia um ativo e esse ativo deixou de existir. Como eu disse, como eu dei o exemplo do veículo, também para a empresa rural, em se tratando de ativos biológicos, porque ele é um ativo que tem vida e a qualquer momento essa vida pode cessar por um caso fortuito, força maior, uma força ou algo que acontece não intencional da entidade, tá bom? Então a insubsistência é algo que deixa de existir no ativo, então por isso é considerado uma perda, tá bom? Desde que ela, obviamente, como é subsistência, ela é não intencional, tá? Por que isso? Porque nós temos aí na contabilidade comercial, na contabilidade das indústrias, aquela perda que ela é considerada já do processo produtivo. Então, aquela perda do próprio processo produtivo, ela é considerada uma despesa e ela é um custo, ela vai para o estoque. Vamos aí dar um exemplo eu vou fazer alguma coisa com uma chapa de 1 metro, por exemplo. Para eu utilizar essa chapa de 1 metro, eu só compro a chapa de 1 metro. Mas o que eu vou fazer, a peça que eu vou fazer, ela tem 90 centímetros. Então, eu tenho que comprar 1 metro e os 10 centímetros de perda dessa chapa entra no custo, tá bom? Diferentemente de uma perda não intencional. Vamos lá, dar o mesmo exemplo da chapa, isso me veio na cabeça agora. Eu compro a chapa de 1 metro, vou cortar essa chapa quebra, acontece alguma coisa não intencional. Isso não vai para o custo dos produtos. Isso aí é uma perda que já vai diminuir o resultado do exercício no próprio exercício, tá bom? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é que a insubsistência ativa é uma redução lá no nosso ativo e em contrapartida ela é uma perda em uma conta de despesa da DRE. Eu trouxe para vocês dos livros dos professores aqui da nossa referência da aula, uma DRE para mostrar para vocês o que eu falei. É até aqui um plano de contas, tá?
primeiro nível, nós temos uma receita bruta. Um segundo nível, receita do gado bovino. Dentro de receita do gado bovino, nós temos venda do gado. Então, como nós já vimos aí para trás, nas outras aulas, eu criei esse gado para venda para o abate. Esse valor da receita entra aqui, aqui. E também nós temos o que eu citei nessa aula de hoje, o nascimento de um bezerro ou a morte de um bezerro. Nascendo um bezerro, então vamos supor que o valor justo de um bezerro nessa data seja lá de R$ 200. Significa o quê? Que se eu comprar um bezerro hoje, nascido de outra empresa, o valor do mercado é R$ 200. Mas eu não comprei um bezerro, ele nasceu na minha própria empresa. Se ele nasceu, ele vai ser mensurado ao valor justo e ele é, né, classificado nessa conta de superveniência ativa, dentro de uma variação patrimonial líquida ativos biológicos na nossa DRE, tá bom? Então, superveniência ativa, nós estamos tratando aqui o exemplo de nascimento de um bezerro. Eu trouxe até aqui o exemplo de R$ 20.000. E em subsistência ativa, eu falei para vocês que seria a morte de um bezerro. É algo que deixa de existir. Eu tinha já registrado na minha contabilidade um bezerro, não necessariamente um bezerro, já poderia estar lá no final para ser abatido já, e esse gado, por algum motivo, ele perece. Ele não vai ser mais útil para o abate. Ele está com alguma doença, ele quebrou a perna, enfim, por algum motivo ele não pode ser abatido, ele não pode ser utilizado a carne, ele não pode ser utilizado nada. Eu vou precisar reconhecer essa perda. Onde que eu vou reconhecer isso? Dentro, obviamente, eu vou dar baixa no ativo, mas em contrapartida eu preciso diminuir o meu lucro na minha DRE. Então, por isso, esse valor aqui, ele é negativo, tá vendo aqui, ó? Em subsistência ativa. Então, vamos supor que eu tinha uma res, eu tinha uma cabeça de gado que veio a perecer, morreu, acabou. Eu não tenho mais o que fazer com aquela cabeça de gado, eu preciso dar baixa, ele é um ativo. É como se fosse um veículo na minha empresa que foi roubado, é como se fosse um veículo que que sofreu um acidente e deu perda total, eu tenho que dar baixa. De algum motivo, de algum jeito, eu tenho que dar baixa. Então, eu diminuo o meu ativo e também diminuo o meu lucro. De que forma? Aqui em subsistências ativas, dentro desse nível do plano de contas, variação patrimonial líquida. Então, voltando. Bom, deixa eu continuar, depois eu volto. Então, nós podemos ter aqui dentro de receita do gado bovino mais receitas, tá? Eu trouxe só essas duas de exemplo, a venda do gado bovino e variação patrimonial líquida. Não necessariamente isso aqui se transformou em financeiro. Isso aqui é um lucro ou prejuízo econômico, tá? Superveniência ativa. Se nasceu aqui 10 bezerros a R$ 200, a 100 bezerro a R$ 200, então eu preciso registrar na minha contabilidade R$ 20.000 e reconhecer essa receita, essa variação patrimonial líquida aumentativa, essa receita na minha DRE. E também, caso morra algum dos meus semoventes, algum dos meus bezerros, gado, qualquer coisa que esteja registrada em ativo biológico, eu preciso fazer esse lançamento diminuindo o lucro através de insubsistências ativas, certo? Então, superveniência ativa é algo que passa a existir ativo. Insubsistência ativa é algo que deixa de existir. Eu já tinha na minha contabilidade, já tinha no meu patrimônio e ele deixa de existir por algum motivo. Então, eu preciso dar baixa utilizando essa conta dessa forma aqui. Para complementar o exemplo aqui, eu trouxe um segundo nível da receita também, outras receitas. Dentro de outras receitas, a receita da venda com o leite, tá? Então, aqui, o leite, a venda do leite, eu tive uma receita de 50.000. Essa conta aqui, ela é um nível menor, então ela está pegando toda essa soma aqui de dentro, 50.000. Mais 113 de receita do gado bovino, 163.000 de receita bruta, tá bom? Então, por que eu tenho 113.000 de receita do gado bovino, sendo que eu vendi 100.000 do meu rebanho? Eu vendi 100.000, eu tinha 100.000 reais, eu tinha lá no meu estoque 50.000, por exemplo, de cabeça de gado, e eu vendi por 100.000. Reconheci aqui a venda do gado bovino 100.000.
Mas por que eu tenho receita do gado bovino de 113? Porque nesse meio período nasceram bezerros ou morreram bezerros, um pouquinho maior já para o abate, não importa. O ativo biológico nasceu ou morreu, por isso tem essa variação. Então vamos supor que nasceu R$ 20.000 de bezerro e morreu 7.000. Qual que é o valor líquido disso aqui? R$ 13.000. Então a variação patrimonial líquida do gado bovino, 13.000, mais 100.000 de venda que eu tive, receita do gado bovino, 113.000. Por isso a receita bruta, 163.000. Tá bom? Compreenderam o que é superveniência ativa e insubsistência ativa? Qualquer dúvida, podem me chamar, que o professor tira as dúvidas aqui na hora que eu conseguir, tá bom? Então, eu trouxe para vocês fixarem, além dessas duas questões de fixação, eu deixei lá no nosso ambiente virtual de estudos 5 questões para vocês resolverem e responderem até a próxima aula. Ok? Então, essa questão é da banca USP, a Universidade de São Paulo, do ano de 2013, uma prova para contador da própria USP. Dizia o seguinte: uma perda de metade do rebanho de animais ocasionada por uma peste, a conta contábil correta é. Então, veja, uma perda de um rebanho de animais. Se eu tenho um rebanho de animais, eu já tenho registrado no meu patrimônio. Se ele já existe, ele deixou de existir, o que ele é? Uma insubsistência, certo? Se passa a existir, é superveniência. Se deixa de existir, o que já existe no patrimônio, é insubsistência ativa, certo? Insubsistência ativa. Aqui é um conflito, que eu não quero nem entrar em detalhes, mas se alguém por acaso já sabe sobre a insubsistência ativa, a insubsistência passiva, a insubsistência do passivo, são termos aí bem complexos, bem contraditórios no âmbito principalmente de concursos, tá? Mas o que eu quero que vocês fixem aqui é isso. Insubsistência ativa, deixou de existir um ativo, tá? Então, a perda de metade do rebanho. Eu tinha 100 cabeças de gado, 50 morreu por peste. Houve uma insubsistência ativa, deixou de existir aquele rebanho, metade daquele rebanho, insubsistência ativa porque deixou de existir no meu ativo, tá bom? Insubsistência ativa. Isso é o que traz os nossos autores referência do nosso curso. Os dois, tanto Crepaldi quanto Marion, insubsistência ativa. Na superveniência, nós não temos aí contradições, principalmente no âmbito de concurso. Mas nem vou entrar no detalhe, tá? Insubsistência ativa, tá bom? Vamos trabalhar em subsistência ativa e superveniência ativa. Só isso para vocês entenderem. A última aqui para nós fecharmos fixando o conteúdo de hoje. Uma prova de 2014, Fundatec, para auditor da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Prova importantíssima. A companhia Araguaia reconheceu no seu balanço a redução do valor de semoventes. Tal redução representa uma. Agora aqui muda o termo, vocês vão ver. E semovente, semovente é aquilo que se move por conta própria, tá? No jurídico, em se tratando aí da área jurídica, semovente são bens móveis que possuem movimentos próprios. Os animais, os ativos biológicos, os animais dos ativos biológicos, eles possuem movimentos próprios. Esses animais, os rebanhos, os bovinos, suínos, equinos, caprinos, são considerados semoventes, tá? Então, uma redução no meu patrimônio de semovente é basicamente igual à última questão aqui, a perda do rebanho. A diferença aqui é a terminologia utilizada, tá? Por isso que existe bastante aí controvérsia. Aqui, em subsistência ativa, nós estudamos superveniência ativa e insubsistência ativa. Aqui, a banca trouxe insubsistência do ativo, também está correto, tá? O que é insubsistência do ativo? Algo que deixou de existir do ativo. Insubsistência deixou de existir no ativo, tá? Então, a Companhia Araguaia reconheceu no seu balanço a redução do valor de semoventes. Tal redução representa uma insubsistência do ativo. Vejam bem que vocês precisam saber, se eu tinha registrado e deixou de existir, já considera uma insubsistência, tá? Se eu não tinha nada
passou a existir, que é o nascimento, é uma superveniência. Superveniente, aquilo que vem depois. Insubsistência é algo que deixa de existir, tá ok? Não vou nem entrar no detalhe aqui de insubsistência do passivo, tal, porque isso aqui que é que eu falo para vocês que há controvérsias aí nos estudos. Mas o que vale para nós é o ensinamento de hoje: superveniência ativa, insubsistência ativa. Também podemos dizer superveniência do ativo e insubsistência do ativo, tá bom? Deixei para vocês então 5 questões lá. Peço que vocês respondam até a nossa próxima aula. Um forte abraço, fiquem todos bem e até a próxima aula.